irmãos, venho aqui mais uma vez para dar essa lição, é a lição 3 da revista As Promessas de Deus. Também a lição 3 que fala a promessa de Deus para a igreja. Essa revista nós estamos tratando somente das promessas que Deus tem para cada um de nós. Que o Espírito Santo possa estar falando ao coração de cada um através dessa lição, que vamos começar hoje. Então vamos lá para o nosso texto bíblico, que hoje está em Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 18 e Atos 1, de 6 a 8. Mas antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração para que Deus nos dê todo o entendimento daquilo que Ele deseja que a gente venha aprender hoje. Então oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma essa lição em Tuas mãos, nos dê a condição de entender e compreender aquilo que o Senhor deseja que a gente venha aprender e passar adiante. Nos usa como instrumento da Sua obra para fazer o Teu evangelismo, a Tua obra, e que a Sua obra venha se cumprir através de cada um de nós. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Antes de mais nada, eu já quero agradecer a todos que estarão assistindo essa live e depois nas redes sociais. Então vamos lá, como eu já falei, é a revista As Promessas de Deus e a lição A Promessa de Deus para a Igreja. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Mateus 28, 18 ao 20 diz: Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Marcos 16, 15 ao 18 diz: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Atos 1, 6 a 8. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A introdução dessa mensagem, dessa lição de hoje, vai dizer: a Igreja de Cristo é portadora de promessa gloriosa de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas, feita à Igreja. As promessas propriamente dita, as condições para viver essa promessa de Deus para ela. O ponto 1 dessa lição vai falar a natureza da promessa de Deus para a Igreja. 1.1. A promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, 18 a 20 revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação
da obra de evangelização. Então a gente vai ver aqui que toda vez que nós estivermos evangelizando com o poder do alto que é nos dado através do Espírito Santo, sempre vai ter sinais e maravilhas, sempre vai ter prodígios. Alguma coisa Deus vai usar através de nós para que aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor venham acreditar, venham confiar na palavra do Senhor. Mas, infelizmente, muitas pessoas, mesmo vendo os sinais e as maravilhas que Deus faz através de nós, eles não vão acreditar. E a palavra de Deus diz que, infelizmente, essas pessoas que não acreditarem que o Senhor Jesus é seu único salvador da sua vida, eles vão para o inferno. As pessoas que acreditarem no Senhor Jesus, essas serão salvas. Então, quando estivermos evangelizando, quando estivermos sempre falando do amor de Deus, sempre a gente mesmo pode até não perceber, mas Deus está sempre usando algum sinal ou maravilha. A gente pode até mesmo falar em outros idiomas. Por exemplo, eu posso estar falando aqui e uma pessoa está assistindo essa live ou assistir o meu vídeo em outro idioma, sem mesmo eu estar sabendo o que estou falando. Porque Deus ele pode transformar, como uma vez ele fez na vida de um colega meu. Ele conversando que num retiro de jovem, eles começaram a orar e quando acabou a oração, uma amiga perguntou para ele: vem cá, você fala inglês? E ele disse: a única coisa que eu sei falar em inglês é a palavra inglês. E ela falou: mas só que você enquanto orava, você orava em inglês. E nisso, todas as palavras que você orou, ela foi direcionada para mim. Então, olha, ele mesmo nem percebeu que estava falando em inglês, mas Deus fez com que ele falasse para falar diretamente com aquela irmã que estava ao seu lado, porque o que acontece? A mensagem não era para todos, era somente para aquela irmã que estava ao lado dele. E somente ela entendeu o que ele estava falando. Então são esses tipos de maravilhas, esses tipos de sinais, tanto naturais como sobrenaturais, que Deus vai fazer através de nós para pregarmos o seu evangelho. A promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito, é a promessa do batismo no Espírito Santo, para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação, além de poder para proclamar a capacitação do Espírito Santo, nos forja como testemunha de Cristo em nossa família, bairro, cidade e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para evangelização. O que me faz lembrar aqui é que semana passada eu estava conversando com um amigo na porta do trabalho e a gente estava falando, porque um carro parou em frente a uma garagem, o motorista parou, saiu com a sua família e foi almoçar. E aí, se aquela pessoa que quer daquela casa quer sair com seu carro, não pode. E a gente falando sobre exemplo. E eu conversando com esse meu amigo, eu falei para ele que a pior coisa, que eu fico mais chateado, não é somente quando uma pessoa para em frente a uma garagem, desobedece uma lei de trânsito ou alguma coisa, mas quando essa pessoa é cristã. Aí a gente conversando e falando, nós temos que dar exemplo. Até ele falou uma coisa: Roberto, nós não temos que dar exemplo, principalmente quem é cristão. Quem é cristão tem que ser o exemplo. E é dessa forma que a gente tem que ser o exemplo. E é dessa forma que a gente vai conquistando as pessoas à nossa volta, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso bairro, na nossa rua. Nós devemos, como eu falei ontem na escola dominical na classe de mulheres, as pessoas têm que fazer as perguntas para nós e elas mesmas responderem. Como assim, pastor? Como assim? Uma vez uma colega de trabalho falou assim: Roberto, eu sempre vejo você sorrindo. O que você tem que você sempre está alegre? Quando eu fui responder, ela mesma falou: não, calma, eu já sei. O que você tem é Jesus no seu coração. É isso que você tem e você traz e apresenta-se Jesus para nós. Então, nós não temos, eu falei ontem, o crente não tem que ser
não tem que dar exemplo, ele tem que ser o próprio exemplo. É dessa forma que nós, muitas das vezes, vamos evangelizar. Lembra de Eliseu? O profeta Eliseu sempre subia para um monte, e aquela mulher olhou e falou para o esposo, lá vai um homem de Deus. Que tal a gente fizer um cantinho aqui, um quartinho, para que quando ele fosse ao monte, ele não precisasse fazer essa volta toda, ele pudesse ter um cantinho para descansar, para que ele tivesse um repouso, para depois voltar para a sua casa. Ela percebeu que aquele homem era um homem de Deus, mas seu marido também percebeu, porque ele foi lá e fez aquele quartinho para aquele profeta, porque se ele não fosse o exemplo realmente, aquele homem jamais iria fazer um quartinho para um outro homem dentro da sua casa. O ponto 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza da promessa para a igreja é, primeiramente, espiritual. No termos como Jesus se refere à igreja em Mateus, edificarei a minha igreja. A palavra grega para a igreja aqui é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamada do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. O que acontece? Deus tem promessa para as igrejas. Qual é essa promessa? A promessa é de crescer espiritualmente, não somente na parte física da igreja. Nós, lá na nossa igreja, nós éramos uma igreja, começou numa rua, que ela era pequenininha, tinha poucas pessoas, descemos um pouco mais para a principal, e a igreja, na época da pandemia, assim, depois que foram liberados para que as portas fossem abertas, para ter culto novamente, a nossa igreja deu um crescimento muito grande. Ela já vinha com um crescimento muito grande antes da pandemia. E nós fomos uma das igrejas que mesmo no meio da pandemia, mesmo de portas fechadas, os irmãos, os fiéis daquela casa, continuaram a pagar os seus dízimos e as suas ofertas. E com isso continuou ajudando as pessoas que mais precisavam. A gente acabou distribuindo mais de 250 cestas básicas durante toda a pandemia. Então, a gente era abençoado, não somente abençoado espiritualmente e materialmente por Deus. Por quê? Porque nós não paramos de pregar o Evangelho. Lá não tinha o culto de portas abertas no meio da pandemia, porque era proibido, mas nós fazíamos o culto. Cada dia de culto, um ia lá e prestava culto ao Senhor. A gente fazia uma live com poucas pessoas para que a gente não ficasse parado, que a gente não perdesse o foco que era estar na presença do Senhor. Então, é dessa forma, Deus vai nos abençoar todos os dias da nossa vida. É dessa forma que Deus vai abençoar a nossa igreja. Por quê? Para que a gente seja grande no bairro, para que a gente ganhe pessoas, ganhe almas. Esse é o propósito da igreja. Então é por isso que Deus nos abençoa e nos ensina como agir com cada pessoa que entrar, como agir para evangelizar e falar do amor de Cristo. Amém? Amanhã eu estarei aqui dando continuidade dessa lição e desde já quero agradecer a todos vocês que assistiram essa aula e no dia de hoje. E não perca amanhã, estaremos aqui de volta. Vamos orar para entregar essa aula e essa lição, esse início de lição nas mãos do Senhor. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar essa lição e te agradecer por todos aqueles que entraram e assistiram essa aula. Toma, Senhor, a vida de cada um. Toma a minha vida, a vida da minha família e a vida de cada familiar que ouviu aqui essa mensagem hoje. Que o Senhor nos dê a oportunidade de meditar nessa palavra e que a gente venha compreender e o Senhor dê continuidade daquilo que foi já dito hoje através de mim. Que o Senhor venha sempre fazer sair diretamente de ti e não do meu coração. É o que eu te peço no nome santo de Jesus.
Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima lição. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Até amanhã e que o Senhor